Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos vendo, hoje é dia de homenagear as mães. Nós estamos fazendo um programa com um nome sugestivo, Mães das Águas. Vamos fazer aqui uma analogia. As meninas que estão aqui foram nadadoras, nadam, né? Desde criança passaram pela natação de master e são mães, avó e bisavó, tem aqui. E nós vamos contar a história delas, vamos falar um pouco sobre o que é ser mãe e depois vamos contar um pouco da história delas como nadadoras. E que foram nadadoras de ponta no sentido de que, treinando na Bahia, as duas foram campeãs sul-americanas. Nós estamos falando de Sônia Jesus e Viviane Motti. Sérgio falou Viviane Motti. E alguém fala Viviane Motti. Daqui a pouco a gente vai tirar essa dúvida aqui, porque tem francês na história aí. Então, eu vou pedir para que cada uma se apresente e depois nós temos um roteirozinho que é aqui para bater um papo e vocês vão gostar, eu não tenho dúvida. Já teve emoção aqui no começo. Acho que eu vi até uma lágrima saindo dali e que me estimulou também, viu? Fiquei preocupado, eu digo, será que eu vou aguentar? O coração tem que ser forte nessa hora. Sônia Maria de Jesus. Quem é Sônia Maria de Jesus? Sônia Maria de Jesus foi uma atleta. Comecei como mirim e fui até o master. Hoje eu tenho uma família de 4 filhos, 8 netos e um bisneto. Muito feliz na natação. E na minha casa também. Que maravilha. Meu lar também. Para a Viviane, eu vou pedir para ela falar esse sobrenome, porque o técnico dela, que ela já ouviu falando aqui, falou Viviane Motti. Eu já ouvi alguém falar Viviane Motti. Viviane, se apresente aqui para a gente. Eu sou Viviane Motti. Independente de Motti ou Motti, vai dar sempre na mesma coisa, na mesma pessoa. Eu, assim como Sônia, fui atleta desde o mirim. Passei por todas as categorias, cheguei ao Master, já estou no Master F. E hoje sou mãe, né? Sou médica, sou mãe de 2 meninos. Um está nadando, né? Ele nada, ele compete. E o outro está seguindo minha outra carreira, que está iniciando a Faculdade de Medicina. Oh, parabéns. Bom, vocês vão começar agora falando, já que a gente está falando de Mães das Águas, eu vou perguntar a cada um aqui o que é ser mãe. A gente até em off discutiu aqui um pouquinho da importância de ser mãe, a mulher que nunca teve filho, uma mulher que é mãe, a sensibilidade eu acho que muda um tanto. Sônia, para você, o que é ser mãe? Ser mãe é uma dedicação, é muito amor, é proteção, é tudo na minha vida, ser mãe. Tenho netos e bisnetos, filhos, neto e bisneto. E ali estão todos perto de mim. É muita alegria na minha vida. Eu estou imaginando aqui, diz que mãe é mãe e a avó é mãe 2 vezes. Você é mãe 3 vezes. Sim. Quantos bisnetos? Só tenho um bisneto. E a emoção? É muito grande. Ele toda hora chamando bisa pela casa, é muito gostoso. Deve ser gostoso demais. Você gera o filho, o neto e o bisneto. Bisa, biso, é uma coisa diferente de tudo. Viviane, o que é ser mãe? Bom, eu acho que o ser mãe, acho que o verbo mais apropriado para o ser mãe é o cuidar, né? E aí eu falo que o ser mãe, quando você gera, você é mãe, mas assim, você tem as mães que cuidam, né, de outras pessoas, de outras crianças também. Então, assim, eu acho também que ser mãe é você identificar o cuidado que a sua mãe teve com você, né? Depois que eu fui mãe, que eu me tornei mãe, eu entendi, né,
todos os cuidados, todas as preocupações, tudo que minha mãe envolvia, né, no cuidado com a gente, comigo e com minhas irmãs, né? Eu sou de 3 irmãs, sou eu mais 3. E acho que ser mãe é isso, é cuidar. É cuidar e junto desse cuidar, tudo que vem junto, né? Proteger, querer o bem, pensar no futuro, né? Tentar fazer deles pessoas de bem. E é isso aí. Ser mãe é sofrer sempre. Também, se alegrar também. Também. Alegria e isso que mãe sabe como é que sofre, é diferente dos outros. Sofre se alegrando. Bom, nós estamos gravando esse programa aqui num dia de terça-feira, 5 de maio, o ano é de 2026, e o próximo domingo é Dia das Mães. Vocês estão aqui para representar as mães da natação, atletas, vinculada à Federação Baiana de Desportos Aquáticos, que esse programa é um acordo que nós fizemos com a Federação Baiana de Desportos Aquáticos, e a gente vai estar aqui enaltecendo, entrevistando pessoas ligadas ao esporte, especificamente também aos desportos aquáticos, e que brilharam de uma forma ou de outra, ou sendo campeão, ou fazendo um feito que chamou a atenção de todos nós. Então, como é o mês das mães, e esse programa tem, repito, esse nome, Mães das Águas, eu vou pedir que cada uma faça uma homenagem a todas as mães. Então, vocês vão agora, vou começar agora com Viviane. Qual é a sua homenagem para as mães? Depois Sônia vem. Na verdade, eu queria usar minha mãe como exemplo para homenagear as mães que estão na borda da piscina, que se dedicam, né, que levantam mais cedo para que os filhos estejam no horário do treino. Eu sei que as mães dos esportistas, né, dos nadadores, elas devem ser sempre homenageadas, porque elas estão sempre se dedicando e se doando tempo, doando amor e assim. Sônia. A homenagem assim, para as mães é falar que são tão perfeitas as mães, né? São tão dedicadas, que merecem sempre estar sendo elogiadas, sendo abraçadas, né? E vai meu abraço e um beijo para todas essas mães. Com muito amor por todas. Muito bem, vamos entrar agora na carreira de vocês enquanto nadadoras. E quando a gente fala em carreira de nadadoras, aqui no Brasil tem uma coisa, hoje eu posso até falar que é uma carreira, porque tem gente aí nadando e competindo em outras modalidades fora o futebol e já tem uma carreira, inclusive vive disso. Mas na sua época, Sônia, e na época de Viviane, que eu vi, não era uma carreira assim, pensando na parte financeira, era uma carreira de dedicação e era a medalha, era um pódio, era cair numa piscina e vibrar com uma vitória daqui e dali, mas não dá para fazer uma carreira pensando na parte financeira. Então, o começo da carreira de vocês teve a influência dos pais? Diga aí, Sônia. A influência que eu tive no meu pai foi nadador também. Não tinha piscina, era na praia que nadava. Tavinho foi que era também nadador ali da praia. A influência foi essa, meu pai. Ele foi atleta também. Já é um indício. Sua mãe participava de alguma coisa na época? Não. Seu pai era nadador e Tavinho lhe olhou com bons olhos. Daqui a pouco nós vamos falar dele. Daqui a pouco nós vamos falar. Viviane, seus pais tiveram influência na sua iniciação à natação? Sim. Aí foi medo de que a gente morresse afogada. Porque a gente tinha uma tia que tinha uma piscina em casa, a gente viajava às vezes, né, para praia e tal. Então, foi uma época que começou várias pessoas da família, né, primos, a gente começou a nadar para não... Por segurança, né? A preocupação dos meus pais foi segurança. Certo, mas então teve uma influência nesse sentido. Sim, foram eles que nos levaram, né? Uhum. Mas não tive nenhum atleta, nem meu pai nem minha mãe nadavam. Bom, a próxima pergunta vai para você, Viviane.
qual foi o primeiro clube que você nadou para aprender a nadar? Bom, eu comecei a nadar no Clube Português, onde hoje é a Arena, né? Sim, a Arena Aquática. Arena Salvador. Aprendi a nadar lá. Por coincidência. Vem uma pergunta junto. Pois Quem é. foi o seu primeiro professor lá na escolinha? Pois é, por coincidência, né, a dupla, era Sérgio e Edelbrando, eram os treinadores responsáveis pela escolinha lá no Clube Português. Isso, muito bem. Vamos para a Sônia agora. Qual foi o seu primeiro clube? Meu primeiro clube foi o Esporte Clube Bahia. Ali com Tavinho. O diretor na época era seu Pergentino. Era uma dupla inseparável. Então, só foi isso aí. Bahia, depois, no Master, que eu fui para Itapajipe. Certo, lá na frente. Mas, por enquanto, aí, quando você foi para o Bahia, quem foi o seu primeiro professor? Otávio Dantas, Tavinho. Tavinho. Começou... Essas duplas aqui estão bem afinadas, viu? Porque Tavinho lhe achou e deu os primeiros passos com você, as primeiras braçadas, vamos dizer assim. Muito bem. Vamos falar um pouco do início da parte de competição. Bom, vocês passaram na escolinha do Português, na escolinha do Bahia, e daqui para frente a gente vai falar agora da carreira de vocês já treinando. Quando vocês começaram a treinar, qual foi o nadador ou a nadadora que você se inspirou, Sônia, para poder nadar? Quem era o seu espelho? Quem era a sua ídola ou ídolo? Na minha época, não tinha muito contato com as pessoas, as nadadoras dos outros estados, né? Era mais reservado aqui na Bahia. Sim. E, assim, eu me lembro muito que falavam assim, de Maria Lenk e explicavam assim, as coisas dela, né? Sim. Os feitos dela. Então, foi ela que me incentivou também. Maria Lenk é um expoente da natação. Tive contato com ela através da AMBA, a Associação Brasileira de Master. Ela nadou praticamente até o dia de morrer, ela nadava as provas todas e brilhou. Ela abriu o caminho praticamente, é uma pioneira. Então, é uma ídola bastante forte, essa daí. E teve conosco aqui, quando eu fui presidente da AMBA, eu trouxe ela para cá, ela passou uma semana aí contando a história dela, uma pessoa assim, sensacional. Ela Viviane. ensinou a fazer a volta olímpica. Sim. Ela esteve aqui na Bahia e a gente não usava A virada olímpica. A gente não fazia a volta olímpica. E ela veio aqui e me ensinou a fazer a volta olímpica. Coisa boa, tá vendo? Ela já fazia oficina e natação, tá vendo? A gente encontra o nome. Viviane, ídolo ou ídola da natação? Então, Maria Lenk acho que é atemporal, né? Acho que todo mundo que nadou, toda menina que nadou vai ter Maria Lenk sempre como uma referência. No meu caso, aqui na Bahia, a gente idolatrava, eu vou te dizer a gente, porque quando eu comentei que eu ia vir aqui para esse bate-papo, e eu falei com Kátia, minha irmã, eu fiz assim, adivinha quem vai estar lá também, né? Que terminou que não pôde vir, foi Patrícia Abreu. Ela fez, Patrícia Abreu vai? Poxa, ela era boa mesmo, ela ganhava tudo. Então, assim, nessa época, quando eu era infantil, Patrícia Abreu era o maior nome que a gente tinha, ou que eu tinha acesso, ou que eu via competir. Então, assim, ela foi minha primeira ídola, era uma referência que eu tinha, era de outro clube, então eu não conseguia chegar muito nela, mas eu acho que não só para mim, mas para toda a minha geração, ela foi uma referência. E depois, quando eu comecei a nadar provas de fundo, também não teria como ser diferente, Patrícia Amorim terminou sendo também uma referência para mim. Vem cá, você tem algum problema com Patrícias, né? Pois é. Tá vendo, coincidentemente, as duas Patrícias. Vou mandar um recado aqui para Patrícia Abreu. Realmente ela vinha para cá, eu tinha conversado com ela e ela está viajando. Então, não veio desta vez, mas ela vai vir aqui. Quem sabe eu convido... Para vir bater a foto. Você, Viviane, para vir bater a foto. Patrícia, um recado para você, viu? Venha bater uma foto com Viviane aqui. Eu que vou vir bater a foto com ela, que quem quer sou eu. Pois é. Você já disse, Sônia, que nadou pelo Esporte Clube Bahia,
a sua vida toda e quando foi para o Master nadou pelo Itapajipe. Sim. Muito bem. Viviane, quais foram os clubes que você nadou aqui na Bahia? Então, eu nadei pelo Clube Português, mas que depois a gente se transferiu para o Clube Olímpico de Natação ali na Fonte Nova. Eu só saí do Clube Olímpico quando o Clube Olímpico saiu dali e eu fui nadar também pelo Baneb. Né? Na verdade, acho que eu fui meio que seguindo o professor Sérgio, né? Isso. Por um breve momento, o Baneb fez uma parceria com o Vasco da Gama, né? No ano lá das Olimpíadas de 2000, mas basicamente foram esses clubes, né? Atualmente eu nado em feira, mas na minha época de atleta competitiva, basicamente o Clube Olímpico e o Baneb. E o Baneb. Muito bem. O Baneb me lembra muito bem dessa parceria com o Vasco da Gama. Foi uma parceria bastante interessante. Seus treinadores de competição. Quem foi que ele treinou enquanto você, Sônia, foi atleta de competição? Eu tive Tavinho e Eduardo Gantuá. Sim. Que ele era o técnico do Bahia, né? Sim. Tavinho ficou mais como um coordenador ali, mas ele que fazia todas os treinamentos, as coisas, ele ficava ali na beira da piscina, orientando também. Irmão de Neide Gantuá. Você Gantuá. conhece Neide? A esposa de Caria, que também nada mais. Pois esse Eduardo Gantuá era irmão. Me lembro, conheci ele. Ele, além da parte da natação, ele passou um tempo tomando conta de, acho que gamão. Ele tomava conta de uma coisa como essa aí. Ele era esportista de tudo que é jeito. Me lembro dele. Importante era ser esportista. É um negócio que tinha que ser esportista. Quantos treinadores na carreira de Viviane? Bom, a equipe eu acho que foi sempre a mesma, né? Porque logo no início era Edelbrando, né? Você com o Sérgio e os auxiliares que estavam junto com ele, né? E aí eu treinei com o Baixinho uma época, ele ficava com os mais novos, né? Cláudio Peixe também fazia parte, né? Fez parte dessa equipe. Nilo teve uma incumbência também. Sim. E teve uma participação muito grande na minha vida, na minha vida de atleta. Ele durante muito tempo foi auxiliar de Sérgio, e ele que ficava meio que diretamente comigo. E ele conta aí as histórias que quando o Sérgio viajava, e às vezes eu não ia bem no treino, e aí ele ficava sem saber o que fazer comigo, que eu ficava reclamando. Mas Nilo realmente teve uma participação importante. E Nilo chegou nadando, ele era nadador nosso. Sim. De repente, lá foi é importante lembrar o nome de Nilo. Está conosco até hoje, próximo. Sim. Ele tá nadando, você sabe. Ele está nadando, tá? Eu já vi ele nadando. E Mino também, né? Mino Gabriel, que foi atleta. Sim, que foi atleta. E que depois ele ficou como auxiliar de Sérgio um período, exatamente nessa época do Baneb, já na época já mais velha. Eu sei. Eu não me lembro exatamente qual foi a época, mas Sandro também foi auxiliar um período. Eu acho que Sandro ele ficou mais direcionado com Bala, né? Com o Valério. Com o Valério. Mas ele também fazia parte da equipe. Olha, gente, o que nós estamos falando aqui eram de atletas e que vieram auxiliar, porque Sandro também foi nadador nosso com 9 anos de idade. Mino era tudo criança nessa época, e depois eles foram crescendo e se tornaram treinadores também, voltados para a área da educação física. Vamos ver se vocês lembram. Primeira medalha, vamos ver. Primeira medalha de Viviane, você lembra como foi? Isso pensando já na federação. Se eu te disser que eu lembro exatamente a primeira medalha, eu não lembro. Eu lembro as primeiras provas que eu não ganhava medalha. E isso minha mãe contava que eu chegava por último ou próximo do último e eu não aceitava que eu chegasse em último. Eu chegava em 8º, mas eu não chegava em último. E ela conta isso várias vezes, né? Então, assim, a minha primeira medalha, a primeira em si eu não lembro. Eu lembro o primeiro índice técnico. Repare, mas tem lógica. Porque você só podiam nadar 8 e tinha prova que tinha mais de 8. Sim. Então, de repente, o nono, você não é a última, mas você era na série. Vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim. Mas eu não lembro, a primeira medalhinha assim de mais novinha, não. Eu lembro o primeiro índice técnico. Então, vamos lá. O primeiro índice técnico foi quando? Eu tinha 10 anos, infantil A, e eu lembro que foi lá na Associação Atlética.
E provavelmente pela prova dos 100 livres, né? É. Na época a gente só nadava 100 de cada estilo e 200 medley. É só para as pessoas entenderem. O índice técnico é o melhor nadador daquela competição através de um percentual das provas nadadas. Ele aí se revela dentro da categoria melhor índice técnico infantil A, infantil B. Sim. Então, ela só não ganhou a medalha, ela foi melhor índice técnico dentro de uma competição infantil. Infantil A. Eu tinha, Infantil na época, A. hoje é diferente, né? As idades. Mas eu tinha 10 mudou. anos na época. Realmente isso foi e mudou. Vamos agora pensar aqui nas principais conquistas. E uma das coisas que nos trouxe aqui para poder homenagear essas duas mães, a terceira está me devendo. Ela vai vir aqui depois. Patrícia Abreu, é você quem vem aqui. Vamos chegar até ao sul-americano, que vocês nadou Pan-Americano e Viviane saiu por aí nadando em um bocado de outros países aqui, que daqui a pouco a gente vai tocar no assunto. Na Bahia, quando você nadava, quem eram as suas principais adversárias? Aqui na Bahia, assim, eu não me lembro assim muito. Era mais no clube ali do Bahia, né? Que tinha as filhas de seu pé argentino, que nadavam as mesmas provas. E era, sim, mas tinha umas meninas da associação, que eu não me lembro agora o nome, né? No iate também, mas eu não estou. Até a menina do iate, eu não lembro agora o nome dela. Tá passando assim na cabeça, assim, mas minhas adversárias eram da associação e do iate também. Agora, Mas essas adversárias, elas faziam frente, porque a gente vai chegar lá para o sul-americano. Você tinha adversária muito forte ou você ganhava com uma certa facilidade? Eu ganhava com facilidade, né? Todas as minhas provas era então, muito fácil. Adversária aqui na Bahia, você não tinha uma adversária direta. Não. No plano nacional, quem era que se aproximava mais? Pensando que você foi campeã sul-americana. Então, até no plano nacional ia dar trabalho. Quem eram as principais adversárias? Eu vou falar assim que Norte e Nordeste, que começamos a participar, sim, que era a minha de Pernambuco, e que era forte também, que vinha com toda a garra para ganhar de mim ali, mas eu ganhei todas as provas que eu participei, do Norte e Nordeste. Todas. Então, ainda fazia um pouquinho assim, vá para o medley para você fazer pontas, essas coisas todas. Eu sei. E depois, nacional, no Fluminense tinha a menina do Fluminense, Botafogo, e o Flamengo, a menina do Flamengo, que era também muito forte, que tinha de treinar bastante, né, para competir ali com elas. Mas eu sempre me saí bem nessas provas, né? Graças a Deus aí. Se saiu tão bem que foi campeã sul-americana. A gente vai chegando aos poucos e você... Agora, a pergunta é a seguinte. Você tinha uma certa facilidade para ganhar para as pessoas daqui. Você treinava em que piscina? Só do Bahia? Ou você treinou em outra piscina? Meu treinamento era na piscina olímpica, né? A gente treinava na piscina olímpica ali da Fonte Nova. Ah, na Fonte Nova, sim. Era a piscina mãe de todo mundo, certo? Aí então, Gantuá lhe dava treino lá. Sim. Tavinho na parte de coordenação. Pé Argentino também. Eu me lembro que Pé Argentino coordenava um bocado de coisa lá no Bahia. Era assim. Que Deus os tenha, todos dois, só andavam juntos, um do lado do outro. Vamos para a Viviane. Viviane e suas adversárias. Você já falou que no começo você tinha dificuldade de ganhar as provas. Mas eu me lembro, já que eu fazia parte da equipe, você treinava muito. Era extremamente disciplinada nos treinamentos. Quando foi que você começou a enxergar que você tinha esse potencial treinando para avançar até onde você avançou? Como foi essa história? Eu vou dizer que assim, a minha geração foi uma geração forte. Nós tínhamos muitas atletas boas, né? Então, assim, até os 13, 14 anos, eu tinha adversárias
talvez assim um pouco mais velhas do que eu sempre quando a gente juntava as categorias, né, eu era mais nova, mas eu competia com meninas mais velhas. Então, assim, a minha dificuldade também era porque eram meninas um ano mais velhas que eu, né? Cíntia Verena, Ivia Carolina, Ana Luísa, Nádia. Tanto que eu tinha adversárias dentro do meu próprio clube, porque quando a gente tinha um revezamento, nós éramos 4, porque Carol era melhor no 100 livre, então ela não participava das eliminatórias. Mas as 3 que iriam participar com ela tinha que fazer uma eliminatória para saber quem seriam as 3. Então, assim... Era ela e mais 3. Era ela e mais 3. Então, assim, eu sempre conseguia essa minha vaguinha, apesar de ser mais nova que as meninas, mas essa minha geração foi uma geração forte. Com 10 anos, eu tive meu primeiro Miss Técnico, eu ia para o Norte e Nordeste, eu não ganhava talvez todas as provas como ela, mas eu ganhava algumas provas. Então, acho que a partir de 12 anos, né, que eu comecei a me destacar mais, cheguei a ser Miss Técnico no Norte e Nordeste. Com 12, eu fiquei em terceiro lugar naquele brasileiro que foi em Salvador, né? Sim. Que nós fizemos um pódio, o Clube Olímpico fez um pódio primeiro, segundo e terceiro. Né? Eu fui a terceira, eu era mais nova do que as outras duas, né? Do que Cíntia, do que Carol. Então, ali, eu acho que eu percebi que tinha alguma coisa a mais que poderia acontecer, né? Então, acho que com 12 anos eu percebi que tinha... Com 12 anos você percebeu isso e se disciplinou. Sim. Eu sempre fui muito disciplinada, acho que desde antes. Exceto na época lá do Clube Português, que eu pedia para sair da piscina grande porque eu estava com frio, para ir brincar na piscina pequena, que também estava na mesma temperatura. Mas, depois desta fase, eu sempre fui uma atleta disciplinada. Mas nessa fase aí você estava bem novinha. Tava. Por isso que eu trocava a piscina, fria por fria também. Bom, você me botou uma coisa aqui, ó. Principais resultados. Em 84 teve um revezamento. Em 84, você sinalizou. Que revezamento foi esse? Nessa época, justamente em 84, a gente participou no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, foi em Vitória. E eu fui só para nadar o revezamento. Né? Então, assim, foi um brasileiro que, por ser mais nova também ali, eu fui mais para compor o revezamento. Né? Então, para mim, foi a minha primeira competição a nível nacional que eu podia estar disputando, né, alguma final. Brasileiro de 86. Esse aqui você já estava mais... Esse de 86 foi justamente o que nós fizemos o primeiro, segundo e terceiro. Ganhamos alguns revezamentos, né? Por isso que era tão importante fazer parte do revezamento, porque a gente foi campeã brasileira de juvenil. Isso. De infantil, na verdade, infantil B. A nossa equipe era forte. Era muito forte. Nós éramos Lembre aí. Aguerridas. Lembre o nome das meninas. Bom, Ivia Carolina, né, que era o carro-chefe ali dos revezamentos 4 por 100, né, 4 por 100 livre. Cíntia Verena também foi para o revezamento. Eu e Nádia. Eu acho que nesse revezamento, se eu não me engano, foi a Ana Luísa que não... Eu acho que foi Cíntia que foi de fora. Foi Cíntia que foi de fora? Pronto. Então, Nádia Sena, que está nadando, até nadou, de vez em quando está nadando aí também. Ana Luísa, Carol, né? Ivia Carolina e eu. Nádia era muito rápida. Era rápida. Hoje, acho que talvez se tivesse os 50 livre, não ia ter quem segurasse. Ela ia fazer o maior sucesso. Nessa história, Sônia, ela falou em tantos revezamentos. Você nadou muitos revezamentos naquela época? Sim, participava de todos que tinham as competições, eu participava. Você lembra de algum revezamento assim, como ela citou, nome de pessoas que nadaram com você, e você lembra das companheiras que disputaram o revezamento com você naquela época? Disputaram a equipe do Bahia? Sim, a equipe do Bahia. Era a Felicíope Argentina, a Tatiana, sim, a Vera, Maria das Graças e eu. E você? Você sempre fechava o revezamento? Sempre fechava o revezamento. É tipo Carol. Ela era tipo Carol. Tipo Carol. Forte. Era forte. Não é brincadeira, não. Campeonato Juvenil em Salvador, 88. Seleção brasileira e viagem para a Alemanha. Como foi essa história? Então, 88 foi ano de Olimpíada. Então, aqui, o brasileiro que teve aqui, teve um brasileiro que foi até eliminatória para fazer índice para a Olimpíada, né? Então, vieram até alguns atletas
importantes, nacionais, que vieram para competir. E nesse brasileiro, a equipe também, nós somos de um revezamento, a gente chegou a ser campeã brasileira juvenil também de inverno. E depois desse brasileiro, eles fizeram uma seleção com os 15 melhores índices técnicos femininos desta competição. E convocaram para a gente participar de um... Era de uma como se fosse um torneio na Alemanha, né? A gente iria para lá para ficar em casas de atletas. Intercâmbio, exato, o termo é esse. E, no caso, assim, o Brasil, a gente ia como seleção brasileira, o Brasil, a confederação, ela iria bancar lá a parte mais da administrativa, né, do local, para as idas, os transportes, o transporte, hospedagem, que, né, essa parte organizacional. Uhum. E nossos pais era que pagariam a passagem para ir para lá. Então, foram convocados, mas ainda era um patrocínio. Patrocínio, E eu vou te dizer que, assim, eu citei essa competição porque ela foi um divisor de águas para mim, enquanto atleta. Mais uma vez, eu tinha 14 anos 14 aí, anos, eu era uma das mais novas que foi. E meus pais fizeram um esforço para que isso acontecesse. E em um determinado momento, eu fiquei na casa de um atleta com 2 atletas brasileiras que eram mais velhas do que eu. Uma carioca, que nadava pelo Flamengo, Débora Frostengarten, e Fernanda Ferraz, que nadava por Minas. Coincidentemente, na época, a gente tinha 2 grandes patrocínios aqui no Brasil, que era a Mesbla e a Kibon. Sim. E cada uma era de um patrocínio. E eu era mais novinha, e elas meio que faziam de mim meu gato sapato, né? Assim, Viviane... Caloura. Caloura. Mas, assim, foram 2 pessoas que me acolheram tão bem. Outro dia eu tive até a oportunidade de falar isso para a Débora. E que o acolhimento que eu tive delas me fez ter vontade de continuar vivendo aquilo ali, de viver a seleção, de estar presente na seleção brasileira. Então, foi uma viagem que, no final das contas, foi pouco treino. Realmente não foi o que a gente esperava. Sérgio conta que eu ligava de lá, eu fui com a cadernetinha, Cíntia foi também, na cadernetinha cheia de treino. E eu ligava porque a gente não conseguia fazer nenhum treino inteiro. Eu ligava de lá, e aí Sérgio dizia que era alguém, tinha aquele orelhão lá na Fonte Nova, o telefone tocava, era eu chorando no telefone, a gente não está treinando, a gente não consegue treinar. E ele fazia assim, não se preocupe não, volte que quando você voltar a gente desconta. A cara dele. Coincidentemente, foi justamente essa viagem que antecedeu o brasileiro de 89, que é esse aí do Júlio Delamar. Uhum. Muito bem. Cada época é uma tecnologia diferente. Hoje em dia, as pessoas treinam, parece até que não faz nada, que tem tanta máquina para observar tudo, o comprimento de braçada, mecânica, é tudo muito detalhado. Bom, na sua época não tinha tecnologia nenhuma. Aqui já teve alguma coisa... Tinha o lactato. Tinha lactato. Era exatamente isso. Como é que você chegou ao Sul-Americano, Sônia? Uma vez que... Bom, eu entendo assim, você foi convocada pela seleção brasileira através de que competição? Como foi o índice para você chegar lá? Conte essa historinha aí. Foi um Troféu Brasil, foi em Minas Gerais, Belo Horizonte, na piscina do clube Minas Tênis Clube. Minas Tênis Clube. Então, eu estava vencendo todas as minhas provas, Norte-Nordeste, Campeonato Baiano, e tinha pessoas que estavam olhando isso aqui, o pessoal do Sul estava observando o meu desempenho. E aí, quando eu fui participar, as pessoas já estavam me olhando, do Sul. Sim. Já estava me olhando. Já sabiam o tempo e tudo. E a gente ficou lá na piscina do Minas. Então, viu muitas coisas assim, não vai ganhar. A Minas do Sul não vai ganhar. Aquilo ali, né? Não vai ganhar, mas a primeira prova foi 400 metros. Eu tirei primeiro lugar. Quem não vai ganhar já começou ganhando 400. Modesta essa menina, viu? Aí, 400 metros eu ganhei, primeiro lugar. Aí, no outro dia, era os 100 metros. Que aí, nos 100 metros, que ia tirar as meninas que iam participar do revezamento. Sim. Eu fiquei em segundo lugar de batida de mão, com a menina do Flamengo. Eu não me lembro o nome, Aliette, acho que era Aliette. E
ela ficou como primeiro lugar e eu segundo. Aí foi aí que tirou as 4 atletas que ia participar do Sul-Americano. Daí eu não vim nem mais para casa. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá, hospedada lá, e fiz o treinamento todo do Sul-Americano, lá. E a competição foi no Rio de Janeiro? Foi no Fluminense. No Fluminense. É. Agora, quando você foi para essa competição, o resultado da medalha, do resultado sul-americano, foi em prova individual ou foi com esse revezamento? Foi com revezamento. Com o revezamento. Então, foi campeã sul-americana no revezamento do Brasil, você com o segundo tempo, melhor tempo, e na piscina do Fluminense. O ano, você lembra? Foi 68. 68. Foi Será que eu já era 68. nascido? Peraí, depois eu vou... Em 1968, aí de novo eu vou olhar para a câmera e vou dizer o seguinte, em 1968, Sônia Maria de Jesus foi campeã sul-americana nadando pelo revezamento do Brasil. É um feito inédito para a época e um grande feito. Abriu o caminho até chegar em Viviane e tantos outros que estão chegando por aí. Até porque, nesta época, eu acho que era bem mais difícil mulher participar de esporte do que hoje, porque hoje a mulher está mais liberta, se libertou daquele... Mas antigamente era complicado uma mulher participar, treinar e nadar tão forte como você nadou. Quer dizer, para você estar no revezamento, você foi campeã nos 400, vice-campeã nos 100 e por aí vai. Aqui, na região, você ganhava 100, 200 e 400. Não é brincadeira, não. Viviane, você está prestando atenção? Eu estou. E estou aqui admirada até, na verdade, né? Porque eu estou descobrindo que nadávamos até as provas parecidas, Parecida, né? parecida. Bom, a gente estava brincando aqui antes de começar a gravar isso aqui. Sônia nasceu em 1947 e Viviane nasceu em 1974. Quando a gente brinca e inverte, é a mesma igual, coisa. Mesma coisa. É igual. Tem gente que pegando esses 4 números vai até jogar o número da sorte. 47, 74. Pois é. Uma boa dica. Não é brincadeira, não. Viviane, Júlia Delamare no Rio de Janeiro, numa eliminatória de Sul-Americano. O que foi ganhar de 100 a 1.500? Eu estou achando esse negócio aqui poderoso. Como é? De 100 a 1.500, conte essa história. Então, seguindo essa viagem para a Alemanha, quando a gente voltou, realmente Sérgio descontou os dias que a gente não tinha treinado direito. Mas Sérgio não perdoava. Não perdoava. Mas assim, esse Júlio Delamare, ele era para ter acontecido no final do ano, mas por conta, acho que até da Olimpíada, ele foi mudado para janeiro. Então, com a diferença de uma semana, teve o Brasileiro Juvenil e teve o Absoluto, que era na semana seguinte, e que foram eliminatórias para o Campeonato Sul-Americano Juvenil e foi eliminatória para a Copa Latina de Natação, que era uma seleção absoluta, que aconteceria na França um tempo depois do Sul-Americano. Eu lembro de Sérgio reunido você deveria estar presente também na reunião, e ele chamando a atenção de nós, atletas, quais atletas ali teriam chances de se classificar para esse Sul-Americano. E eu lembro bem que a minha parte era que talvez Viviane seja mais difícil de classificar, pelos resultados que a gente tinha tido naquele ano, de 88, e né? Sérgio era muito criterioso na observação de tempo do Exatamente, do ele não Brasil iria todo. jogar para frente sabendo que eu não estava, né? E aconteceu que, em 89, em janeiro, eu acho que nadei, foi um campeonato que, se você me perguntar até hoje, eu não entendo bem como foi que as coisas aconteceram. Mas eu nadei a prova dos 1.500, a primeira prova do dia. Eu nadei, estabeleci uma nova marca, porque não tinha, como você falou, não tinha 1.500 na minha época, né? Só nadava até 800. Até 800 era. Né, acho que nesse brasileiro foi que a gente começou a nadar, tanto que o recorde foi meu, porque foi a primeira que nadei ali. E foi um tempo, inclusive, que naquele ano foi 12º lugar do ranking mundial absoluto. É muita coisa, 12º do mundo. E ele ainda é recorde baiano juvenil de categoria, desde 89, né? Que foi tem pouco tempo. 17, 19. E nessa mesma competição eu nadei também o 100, o 200, 400 e 800.
E eu ganhei todas essas outras provas. O 100... Olha, você imitou aí... Pois é. Tá imitando. Eu aí. digo que o 100... meio que foi... Eu não posso dizer que foi sorte, porque não foi, porque eu fiz meu esforço lá. Mas eu nunca tinha ganho um 100 livre no brasileiro. Já tinha sido quarto, já tinha sido sexto, porque eu não era velocista. Eu sei, né? me lembro. Eu nadava, nadava bem o 100, mas não era velocista. Mas aconteceu de ganhar. E nessa competição eu ainda bati o recorde dos 400, ou dos 800, do 200 e do 1.500 que estabeleci. Aí fui o melhor índice técnico do brasileiro. E terminou que, do que seria mais difícil, eu me tornei a mais fácil de classificar, porque eu tinha ganho essas provas todas. E não só me classifiquei para o juvenil, né, o sul-americano juvenil, como com 14 anos eu fui chamada para a minha primeira seleção brasileira absoluta, que foi a Copa Latina na França. E eu estou vendo aqui que você ficou na seleção brasileira de 89 até 93. Como foi isso? Bom, o que eu quero dizer é que assim, todas as competições que aconteceram nesse período, né, que teve eliminatória, né, de sul-americano, tanto juvenil, tanto categoria quanto absoluto, o pan-americano, a única competição que eu não consegui o índice foi a Olimpíada, né, de Barcelona, que a gente não tentou, que foi em 92. Mas todas as outras competições que tiveram, né, a seleção brasileira tendo sido convocada, eu participei. Até 93 foi quando eu parei de nadar. 93, porque está de 89 até 93. Mas tem um sul-americano absoluto, você foi com 16 anos, que foi índice técnico de 1.500. Foi. Aí foi, porque esse primeiro sul-americano foi categoria, né? Aí sempre era, o outro ano já seria o absoluto. Absoluto, isso. E aí, nadando em 1.500, eu fui melhor índice técnico e campeã sul-americana, não só no 1.500, mas em outras provas. Mas esse Pan-Americano é em Cuba? Aí você está falando sul-americano? Não, aqui eu estou falando... O Pan-Americano foi em Cuba. Aí foi em 91. Para o Pan-Americano, eu me classifiquei pelo revezamento, 4x200. Inclusive, nesse revezamento, a gente foi recordista sul-americano, né? Eu, Daniela Chimaro, Beatriz Lages e Paulette Filippini. Coincidentemente, todas nós tínhamos entre 16 e 17 anos, então eu acho até que é uma diferença hoje, né? Porque a carreira da gente se encerrava praticamente no vestibular, né? No vestibular, Era né? Então, 18 anos, 17, 18, a gente já não ia mais. Já não ia para lugar não tinha mais para onde ir. Então, nessa seleção que eu fui, com 14, 15 anos, não era só eu, né? Então, assim, a minha geração também, a nível nacional, foi uma geração muito forte, né? Então, nessa seleção absoluta, a gente tinha pelo menos 4 meninas com a mesma idade que eu, participando não só de revezamento, mas de provas individuais. Sônia, nessa época, aí você está vendo como é o período de cada coisa. Quanta seleção ela participou, como é que fazia índice, como era você com a participação das provas no plano nacional, já que você tinha facilidade de ganhar Norte, Nordeste e Baiano, fora essa que você ganhou, essa medalha, quantas competições você participou pela seleção brasileira, além dessa? Só essa. Só essa aí. Mas você participou de outros brasileiros? Participei, mas assim, não tive índice, não fui classificada. Foi no Rio Grande do Sul, um Troféu Brasil também, mas eu não fui bem. Mas o meu mais era Norte e Nordeste e aqui. E aqui na Bahia. Esse sul-americano você foi segundo lugar, já ficou por lá e já competiu e já ganhou. Foi. Mas fora isso aí, você nadou outros troféus Brasil? Foi no Rio Grande do Sul. Uma vez só? Mas não era para tirar a seleção, né? Como eu fui em Minas, ali que ia tirar os melhores atletas, né? O Troféu Brasil em Minas, que era para fazer a base para o sul-americano. Mas lá no Rio Grande do Sul, não foi uma competição à parte, aí não tinha nada de competir em outra competição, nem nada. Fazer seleção na casa, né? Não. Sei. Aí foi isso aí. Mas eu estou falando de tecnologia de cada época. É diferente. Não é diferente. Eu acho até que as
corridas eram diferentes também, né? As eliminatórias, a participação até do próprio Brasil em mais competições. E viajar, essa época dela... É mais difícil. Era mais Pois complicado. Muito, muito difícil mesmo. Você falou até em relação à questão da mulher, né? Na minha época, o que a gente falava muito é a questão da mulher, se fizesse o esporte, ia masculinizar. Exato. Né? Exatamente. Então, assim, a questão do cabelo, a questão de ficar forte, se ia ficar parecendo um homem. Né? Eu tenho até uma reportagem de jornal na época que fizeram assim, fizeram uma reportagem para falar das mais belas do esporte, justamente falando assim, olha, que elas não se incomodam. Sim. De fazer o esporte, porque não se incomodam né, do corpo. Do corpo, exato. Então, assim, até isso, né, a gente vivia nessa época. Então, eu imagino na minha acontecia, imagino na sua. Falava que ia ficar com os braços. Pois é. Ele falava muitas coisas. Eu alcancei muito bem isso, a mulher que ficava com as costas largas, parecia um homem. Pois e querendo ou não, exposição, né, do corpo, maior, isso tudo, de certa forma, sempre foram barreiras, né, pra gente. Viviane, Florença 93. Então, Florença foi minha última competição como atleta de natação, né? Foi a minha última competição de seleção brasileira. Foi a Copa Latina. Na primeira, né, na França, eu voltei com 2 medalhas, né, dos 400 e no 4x200, que a gente foi recordista sul-americana. E nessa de Florença foi a última, eu fiquei em 4º lugar, nadei os 400 e fiquei em 4º. E foi minha despedida. Eu já era estudante de medicina nessa época, eu já estava iniciando o meu 2º ano de medicina e realmente não dava para conciliar, como eu falei, eu era muito disciplinada e medicina também exigia uma disciplina que não dava para conciliar. Apesar da minha mãe, porque eu, quando fiz vestibular para medicina, para psicologia e ainda continuava nadando. E minha mãe teve uma participação muito grande. Minha mãe e meu pai, né? Sim. Porque, assim, ir de um lugar para o outro, eu dependia dela. Então, era um caminho de São Lázaro, Fonte Nova e ali Nazaré, que eu fazia baiana. Né? Então, chegou uma hora que não dava mais para fazer isso, né? Eu me lembro que a gente também se metia no meio para dar carona. Dar carona. A gente trocava roupa dentro do carro para poder dar tempo de sair do treino e chegar na escola. Enfim, então meus pais tiveram realmente uma participação muito importante nisso. E eu lembro que depois dessa competição, durante a competição, inclusive, Gustavo Borges estava lá nessa equipe, ele me chamou e fez assim... Eu falei com ele que ia parar de nadar e tal. Não foi nem ele, foi o Araci que chegou para mim, me chamou e fez assim, olha, eu quero que você pare de falar, que você vai parar de nadar, para você não desestimular os outros. Porque... A cara dele. Pois é. Aí eu fazia assim, mas eu vou parar de nadar, porque eu estou fazendo medicina. Ele, não, mas a gente vai fazer a cidade da natação, espere um pouco. Infelizmente, não saiu a cidade da natação. Quando eu voltei... se pensava igual a mim, viu? Eu também não gosto desse negócio de... Pois é. Coisa pra baixo, não. Tem que jogar pra cima. A gente já estava naquele período de pedir para escrever na camisa, para dizer, né, dedicatória e tal. Pois é. E quando eu voltei dessa competição, eu sentei com meus pais e falei, vou parar de nadar. Minha mãe chorava e meu pai olhou para mim e falou assim, mas então você vai parar de viajar. Assim, sentido por isso, porque para eles, mais do que as medalhas, mais do que os resultados, a natação me proporcionava algo que talvez eles não me proporcionassem, que eram essas viagens todas que eu fazia. Entendo. Né? Mas seu pai era era fora da curva. Mas eu falei, não dá. Agora, né, outros caminhos. Bom, aí vocês pararam de nadar. Como foi voltar a nadar pelo Master? Como foi, Sônia? Você voltar a nadar pelo Master. Qual foi o tempo que você ficou parada entre a federação e o Master? Eu não lembro se ficou o tempo, né? Sim. Mas já estava com meus filhos já criados, netos. E aí foi um convite de um ex-atleta que estava sendo técnico do Itapajipe. Sim. Aí me convidou para... Aí eu não queria mais saber. Mas aí eu fui. E fui me dando bem. Fui gostando. O Master é bom que nada na faixa etária. Se você ganhava na sua faixa etária, a tendência é ganhar na faixa etária. Aí você foi ganhando e foi gostando. Eu não queria fazer travessia, mas tinha o mar aí, o rio. Vamos. Eu não gosto de fazer travessia. Não gostava. E nadou alguma?
Nadei muitas, né? Não gostou e nadou. Eu já descobri Não até go- outras coisas que nós temos em comum, mas eu vou deixar ela mesmo relatar aí. Não gostava. Ela não gostava e nadou muitas. Veja bem, eu estou imaginando se você gostasse, ia nadar todas. É. Ganhou todas ou... Sempre ganhei todas, né? As minhas travessias. Mas é brincadeira. A primeira, no Master, uma travessia que tem, não sei se você acha que ela é plataforma, Ribeira Plataforma. Sim, eu Vocês foi, fui. né? Eu fiz. Eu fiz. Você vê? Eu fiz uma. É, Então, a primeira que eu fiz foi essa aí, né? Aham. Eu não queria ir, mas vai, você vai gostar. Uma colega de piscina lá, vamos. Aí eu fui e gostei. Pronto, aí foi indo. Exato. Foram várias, né? Eu participei de várias. Na realidade, desde que eu entrei na natação, eu passei um tempo largo sendo árbitro. E essas provas de águas abertas, eu fui árbitro uma porção dessas provas aí, substituindo exatamente a Pé Argentino. Quando o Pé Argentino parou, eu assumi a condição de árbitro. Depois eu parei. Acho que os atuais árbitros aqui é Kiko e Sandro, né? São quem comandam. Sandro foi meu atleta e Kiko, eu acho que era surfista, nadador, hoje é técnico e é árbitro sul-americano. É uma coisa assim, ele faz a arbitragem das águas abertas aqui na Bahia, no Brasil também, e fora também. Depois vou lhe trazer aqui, Kiko, para a gente bater um papo e explicar como é que funciona esse negócio de águas abertas. Viviane parou e voltou quanto tempo depois? Então, eu parei de nadar, eu falo que eu parei de nadar natação, né? A piscina. Uhum. E no último ano de faculdade, né, de medicina, eu voltei a nadar para aliviar a cabeça, né? Uhum. Para esparecer, para nadar. E aí comecei a participar de uma prova aqui de águas abertas, outra ali, porque não queria nadar piscina, né? E aí eu comecei Foi gostando também. Fui gostando. E aí, no ano que eu formei, eu fiz minha primeira Mar Grande Salvador. Até então, eu nunca tinha feito. Né? Nunca coincidia, porque sempre era no final do ano. Isso, e Sérgio nunca deixava a gente fazer, porque eu era perto de brasileiro, eu tinha alguma coisa... Era época de descansar. Sempre foi uma complicação essa data de esse negócio pois aí. é. Aí, no ano que eu formei, eu fiz minha primeira Mar Grande Salvador. E aí, eu fiquei em segundo. Quem ganhou a prova foi Celina Endo, que era uma amiga minha da natação. Sim. Ela estava nadando águas abertas, era ela que nadava pelo Brasil na época. Uhum. E aí, Rogério Arapiraca chamou ela para vir, trouxe ela para nadar, né, a prova. Uhum. E aí ela ganhou, eu fui segunda, até contrariando as expectativas, né, no caso. Janaína foi terceiro, né, e Tami, que na época nadava, também foi quarto. E aí dessa... E Janaína e Tami gostavam de nadar fundo também. Sim, pois eram elas. Tanto que a expectativa era mais que ela, mas foi uma prova diferente. Choveu, foi o mar revolto, aquela confusão que só o Mar Grande Salvador faz. E aí, nesse ano, eu voltei e aí entra o Baneb na minha vida, né? Que foi quando Tânia Cardoso, na praia ainda, me perguntou se eu não gostaria de voltar a nadar pela equipe do Baneb a parte de águas abertas. Uhum. Tânia Cardoso foi importante naquele período lá do Baneb. Eu estava já tinha feito prova de residência, eu já estava para começar a residência em clínica médica. E aí, na beira do mar, eu aceitei voltar a nadar. E o que foi esse negócio de Master Top 10 Fina? Você foi recordista sul-americana, como foi isso? Então, quando eu voltei a nadar aí nessa parte de águas abertas, eu já tinha 23 anos, né? Então, 2 anos depois, eu formei com 23, então, a partir de 25, você começa a nadar o Master A. E aí, além de nadar águas abertas, eu comecei a nadar provas de Master, né? Então, eu ainda tinha uns resultados bons, e aí, como Master, tem a FINA, né? Hoje a World, elas faziam uns rankings, né? Dos 10 melhores do ano em cada categoria. E aí, durante 2 anos, eu fiquei em primeiro nessas provas que eu nadava, 200, 400 e os 800, aí como Master. E, ao mesmo tempo, foi nesse período que eu voltei à seleção brasileira, agora nadando águas abertas, e participei além dos campeonatos brasileiros, eu fui tricampeã brasileira de águas abertas, eu ainda participei de 2 mundiais de esportes aquáticos e 2 mundiais de águas abertas, né? Uns currículos aqui estão bem
poupudos. Aí daqui a pouco a gente vai falar sobre essa atenção com vocês que marcaram a história. O que foi Avaí 2000? Então, Avaí foi o primeiro campeonato mundial que eu fui de águas abertas. Nesse campeonato foi o Baneb até que patrocinou, eu tinha o Baneb na época. A confederação, ela pagava inscrição, pagava a hospedagem, a gente, o clube, no caso, né, o Baneb, meu patrocínio, que levou. Mas foi um primeiro campeonato voltando à seleção brasileira. E que foi o que desencadeou todos os outros campeonatos. Fukuoka 2001. Então, Fukuoka 2001, inclusive foi o primeiro campeonato mundial de desportos aquáticos, né? Porque é uma diferença quando é o campeonato mundial só de águas abertas, Sim. né? E tem um campeonato mundial que você tem todos os esportes, que é o polo, a natação, águas abertas e o nado sincronizado. E o salto ornamentais. Exato. E aí eu fui nesse de 2001, inclusive foi onde Nayara foi finalista Sim. do Mundial, né? Que na prova dos 1.500, que ela foi oitavo. E aí eu fui participar em águas abertas. Egito 2002. No Egito foi o campeonato mundial de águas abertas, somente, né? Só tinha, inclusive nesse campeonato, na virada dos 5 quilômetros, eu levei uma cotovelada, porque águas abertas, salve-se quem puder. Isso. E eu saí da prova com a boca inchada, né? Eu passei os segundos 5 quilômetros todo tentando ver se o dente estava no lugar, porque a pancada foi tão forte que eu fiquei meio desorientada. E uma mulher sem dente, ela fica preocupada. Ela não quer que ninguém eu olhe o dente. Fiquei meio estranha. A vaidade. Pois é. Mundial em Barcelona 2003. Aí foi meu segundo término. Digamos, foi meu segundo encerramento. Né? Foi um campeonato mundial de esportes aquáticos também. E depois desta, eu estava com 29 anos aí, e aí eu encerrei a parte de competitiva, né? Entendi. Hoje está nadando assim mais light. Hoje... Inclusive, depois eu vou fazer um comentário sobre a parte light dela. Mas aí eu fiquei 20 anos sem nadar. Porque aí eu tive que me recompor, né? Porque assim, nesse período que eu voltei a nadar, eu meio que deixei a medicina... Não ficou de lado, porque eu ainda continuava praticando, né? Mas assim, eu voltei, quando eu terminei, parei de nadar de novo. Aí eu fui fazer minha especialização, né? Voltei a estudar, todo o processo que eu tinha interrompido para voltar a nadar. Então eu fiquei 20 anos meio que afastada de tudo. Entendo. Sônia, você voltou a nadar no Master e participou de uma competição que você já confessou aqui pra gente, de um brasileiro que você nadou. Foi na Associação Atlética, aquele brasileiro você nadou? Foi na associação. Quais são as provas? Quais foram as provas que você nadou? Você lembra? Lembro, nadei 50, 100, 200 e 400. Bom, nadou na sua faixa etária. Na minha faixa. E você lembra na sua faixa os resultados? A que você ganhou, a que não ganhou? Como foi o resultado? E nadei, além de eu nadar o nado livre, eu nadei também o peito. Aí fiquei em segundo lugar no peito, na minha categoria F. Sim. Mas as outras provas de livre eu ganhei todas as minhas. Agora eu nadei o medley também. Mas assim, para compor. Olha, a prova, Viviane se nadou. Tudo que ela nada de livre, ela ganha. Tudo que ela nada de livre, ela ganha. Eu já percebi isso. E eu queria que ela tivesse falado, eu falei que eu tinha visto outra coisa em comum, que a gente estava conversando aqui. Ela nadou Mar Grande Salvador também. Eu nadei. Mandou? Qual foi o ano? Grande Salvador. Nadei duas. Não lembro agora. Não vai me perguntar. Pergunta difícil, né? Mas eu fui duas vezes. Mas eu vou refrescar a sua memória. A Mar Grande Salvador foi um desafio em 55. Aí ele veio essa prova regular até 73. Depois parou e só voltou em 80. Então você nadou de 73 para trás. Não é? Sei. Porque 80, eu vou lhe lembrar, 80, a mulher não sei. Mas eu nadei a Mar Grande já na categoria F, já era F. Então você nadou de 80 para cá. Já era F, sim. Eu estava nadando o Master. Sim. E aí ficaram me incentivando para fazer a travessia. Pronto, nadou como Master mesmo, nadou de 80 para cá. Porque ela passou um período, eu pensei que você tinha nadado quando estava nova, jovem, naqueles anos 68 até 73. Não. Que em 73 parou. Aí quando voltou em 80. Hoje você mora onde? Eu moro em Itapajipe. Em Itapajipe. Na Ribeira? Na Ribeira. Pronto.
Na volta, em 1980, quando voltou, quem ganhou a prova foi um nadador da Ribeira, Jorge Cafezeiro. É. Ele voltou ganhando essa prova em 1980. Pois é, eu até fiz uma visita a ele, é uma outra pessoa que tem uma história assim muito interessante. Eu até fiz uma visita a ele. Depois eu vou bater um papo com ele para ver se a gente anima ele um pouquinho, porque ele está Sim. ele está Precisa, né? tá um tanto desanimado. Vamos animar ele, vamos jogar ele para cima. Então, você nadou como nadadora master. Master foi. Foi. Como eu falei, eu não gostava de travessias. E fez uma Mar Grande Salvador. E fiz a Mar Grande Salvador. É. E também tinha a Mar Grande Salvador e Salvador Mar Grande. Tinha ida e volta. Não, a ida e volta ficou assim, ó, como se fosse, que eu lembre, em 99, Janaína fez uma prova de ida e volta para estabelecer um marco. Algumas pessoas depois fizeram esse mesmo trecho, fazendo ida e volta, mas não era uma competição oficial. Uma pessoa se lançava no desafio e fazia a prova. Mas que eu lembre, uma prova oficial para todo mundo sair daqui, lá e voltar. Não foi ir e voltar. É uma prova, assim, tem Salvador Mar Grande e Mar Grande Salvador. Em outro dia, em outra ocasião. Eram duas provas. Uhum. E eu fiz as duas. Eu fiz Mar Grande Salvador 2 vezes e uma vez. Saindo de Salvador, indo para lá? Sim. Fiz uma vez. E de lá para cá fiz 2 vezes. Depois eu vou ter que... Porque às vezes tem muita gente que faz esses treinos assim também. Não um né? treino, mas com competição eu tenho até... Depois eu vou me inteirar disso para poder deixar todo mundo bem informado. Eu não lembro, assim, de prova saindo de Salvador para ir para o lado de lá. Eu não lembro. Certo? Porque se foi mais recente, eu já tenho um tempo que eu também estou afastado, não estou indo para as provas. Aí é melhor não falar o que eu não sei. Eu me lembro vindo de lá para cá, não sei se é da Gamboa. Tem uma Gamboa lá do outro lado. Sai de lá, sai da Gamboa. Itapari, vem para cá e Mar Grande, Salvador. Mas daqui para lá eu não lembro, mas eu vou me inteirar para fazer aqui. Eu acho que agora não existe mais, mas eu não competi. Lembro. Eu não lembro. Bom, a gente vai indo agora para a parte final e eu vou tratar um pouco assim da intimidade de vocês. Você já falou que é médico e tudo, e a pergunta é, sua formação acadêmica, você estudou, depois fez medicina e hoje é médica em que especialização? Eu sou endocrinologista e atualmente, além de atuar, né, como endocrinologista moro em Feira de Santana, né, me mudei depois que eu casei. Eu atuo, na verdade, eu nunca consigo me desvencilhar do esporte aquático, né? Porque em 2020, na época da pandemia, Sérgio me convidou para integrar a equipe multidisciplinar de águas abertas da Confederação Brasileira de Águas Abertas, né? De natação, de esportes aquáticos, mas direcionado a águas abertas, para os meninos de base. E desde 2020 eu faço parte dessa equipe. Então, eu tenho atuado em alguns programas, né, junto com eles. Inclusive, quando você falou do Dia das Mães, a homenagem ao Dia das Mães, né? Então, além dos meus filhos, quando eu viajo, eu tomo conta dos filhos de outras mães, né? E assim, eu sou pior do que com meus filhos, né? Porque quando a gente está tomando conta dos filhos dos outros... E você sabe como era, porque você participou disso. Pois é. Mas assim... Então, hoje eu me sinto mãe de muitos deles, né? A gente cria um vínculo, são 6 anos já que eu faço parte da equipe. Então, atualmente, além do endócrino, né, da endocrinologia, eu tenho trabalhado também junto com a equipe multidisciplinar de águas abertas de base. A formação acadêmica de Sônia. Você já tinha me mandado anteriormente algumas escolas que você estudou, eu me lembro muito bem do Ipiranga. Mas como foi a sua vida acadêmica? Eu só fiz até o 2º grau. Não parei aí, me dediquei, casei, tudo aí, não. Mas as escolas que você estudou, assim, do 1º grau, 2º grau, eu vi que você colocou umas 3 escolas lá, mas eu não estou me lembrando. Do Ipiranga eu estou lembrando. Colégio Ipiranga, Teixeira de Freitas. Sim, ali perto do Central. Foi essas duas, né? Colégio Ipiranga e Teixeira de Freitas. Quando eu estava no Teixeira de Freitas, aí eu casei, pronto, aí parei, meu erro grande, mas foi o que aconteceu, né? Mas quando você fez o Colégio Ipiranga, no Ipiranga você praticou algum esporte? Porque eu me lembro que o Ipiranga era um colégio que gostava muito de esporte.
Foi. Eu cheguei a jogar vôlei e basquete e a natação. É versátil. É. Você prestou atenção, Viviane? Vôlei e basquete. É. Eu só me arrisco na corrida. Corria Muito bem. bom nisso aí, não era só mesmo para compor. para ajudar o colégio. Tenho certeza que saía bem. Olha, neste momento, eu vou dar uma deixa aqui, porque Sônia tinha dito que na carreira dela, Tavinho teve uma importância muito grande, porque acolheu ela, pegou e ela disparou na natação, ganhando o que ela ganhou. E a história de Sérgio com Viviane, eu fiz parte dessa história assim de perto, convivi, e Tavinho não está mais conosco. Mas Ana Lúcia, a filha de Tavinho, gravou, e nós vamos ouvi-la no nosso podcast, uma mensagem para o Dia das Mães. Essa mensagem vai para Sônia Maria de Jesus e Sérgio Silva, que é uma dificuldade tenebrosa para fazer alguma coisa. Eu já vi que você tem um lugar reservado naquele coração, que pensa mais na natação do que outra coisa, mas ele se dispôs a gravar também um vídeo lhe parabenizando como mãe, como atleta, e arrancou um bocado de suspiro nosso aqui, do jeitinho dele ali. Você sabe como é que ele é carinhoso, né? Aquele jeito carinhoso dele, a gente sabe muito bem, e isso nós vamos ouvir aqui no podcast. Vamos lá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estar homenageando Primeiro eu vou homenagear como nadadora Viviane Motti. Tenho a certeza que é uma das grandes atletas que a Bahia já teve. Depois vou como mãe. Hoje eu posso dizer a você que é mãe mesmo, mãe que acompanha, mãe que está junto. E depois como integrante da minha multidisciplinar, ou seja, seguindo tudo aquilo que a gente faz no esporte. Começou como nadadora, depois mãe, depois vem ajudar na multidisciplinar. Tenho certeza, eu fico tranquilo que se tivesse que escolher uma mãe na Águas Abertas, seria você. Um abraço, Lê. Oi, Sônia. Como vai você? Tá tudo bem? Pois é, hoje recebi essa responsabilidade de falar, de mandar uma mensagem para você em nome da nossa família, que você bem conhece, né? E estão todos mandando um grande abraço para você, né? E apesar de toda essa distância, de todo esse tempo que a gente se vê, a gente o querer bem continua o mesmo, viu? Um grande abraço para você e que você tenha um Dia das Mães maravilhoso, do jeito que você merece. Sabe que meu pai tinha um apreço muito grande por você, né? E ele transmitiu isso para toda a nossa família, tá? Um grande beijo e muita saúde e muita paz, viu? E que tenha um Dia das Mães maravilhoso. Um beijão nosso. Tchau, tchau. Vamos finalizar o nosso podcast assim, falando da sua relação, Sônia, com a sua família. Assim, você, enquanto atleta, enquanto mãe, enquanto vó, como é a sua relação com o marido, com os filhos, com os netos, com o bisneto? Como é que você define essa parte familiar? Minha família é tudo, né, para mim, né? E a gente vive muito bem, sempre reunidos, sempre presente todos. Agora mesmo no Dia das Mães é reunião com todos ali presentes, neto, bisneto, todos. E é maravilhosa a minha família. Muito bem. Viviane, em relação à sua família, eu vou destacar aqui seu pai e sua mãe, porque quando você não tinha filho nenhum, eu estava ali ao lado e via principalmente o entusiasmo com que sua mãe, Dona Célia, fazia aquela sua torcida, e aqui nos bastidores a gente lembrou da toalha vermelha dela
correndo para lá e para cá, e você brincando, tinha até sinal de trânsito para ela não se esbarrar nas outras mães lá, mas era uma vibradora assim, fora de série. Pascoal era uma pessoa mais contida, deu uma grande contribuição, inclusive para a natação, chegou a nos ajudar na federação, era uma... Minha mãe também, né? Minha mãe foi secretária da federação, lá na Vila Olímpica. Pessoas que deram uma contribuição muito grande. Como é a sua relação aí com os pais, com seus filhos? Como é que você define isso? Então, meus pais, assim, pelas coisas que a gente já falou, eu realmente eu devo o que eu fui, o que eu fiz na natação aos dois, né? Eles sempre foram muito presentes. Talvez eu não tivesse conseguido fazer metade do que eu fiz se eu não tivesse eles disponíveis no sentido de estarem dispostos, não é nem disponíveis, dispostos a, não só a mim, como as minhas irmãs, mas elas não continuaram, a doar o tempo deles, né? Porque na nossa época, o treino era de domingo a domingo. Né? Então, assim, eu dobrava 5 dias na semana. Uhum. E ali, meus pais, eles estavam presentes, me auxiliando nisso, inclusive nas viagens. Então, realmente, eu devo muito a eles. Eu tenho uma coisa até interessante de contar do meu marido, né, de Luciano. Ele conta que estava em casa assistindo à televisão quando ele viu uma entrevista minha. A gente não se conhecia, né? Na época eu já estava formada e tal, eu estava fazendo uma entrevista até como médica, falando nadadora e médica e tal. E que aí ele brincando com a mãe, ele falou para assim, olhando para a televisão e dizendo, né, que eu deveria casar com uma mulher dessa. Ele conta isso na conversa que ele estava tendo. Preconizou. Pois esse ele me conta, né? Então... Se ele está contando, é verdade. Pois é. Verdade. E assim, ele é um parceiro, né? Ele apesar de não ter vivido um esporte competitivo de alto rendimento, né? Ele não... E é difícil você conviver... mesmo eu como master, eu tinha minha disciplina de acordar cedo, de treinar. E... Então, assim, ele é parceiro nesse sentido, ele apoia. Nossos filhos... Eu brinco que meus filhos não tiveram os pais que eu tive, até pela minha própria profissão. Eu não consegui me doar como meus pais. Então, meus filhos meu mais novo, que hoje é o que nada, Heitor, ele só aprendeu a nadar, assim, para fazer parte de equipe, ele tinha já 12 anos. Né? E Arthur também, só que Arthur já era um pouco mais velho, ele tinha 14 anos para 15, e ele não seguiu nadando. Heitor ainda nada. Poderia ter um pouco mais da disciplina da mãe, mas ele nada, inclusive. Ele faz prova de aquátlon, corre muito bonitinho, ele corre bem, né? Até eu estou nas expectativas também dele nadando e correndo. Mas, assim, eu fiquei feliz de poder conviver com eles também, né? No esporte. Né? O mais velho não nada, mas corre de vez em quando, malha. Né? Então, a gente é uma família ativa. Né? Então, esse foi o legado que eu quis deixar para eles e é um prazer, né, que eles tenham convivido comigo, mesmo que no Master, né, enquanto atleta. Vamos para as considerações finais. Como hoje a gente está homenageando as mães, vocês podem usar aqui os microfones à vontade para parabenizar as mães e deixar uma mensagem que eu acho que é importante, da importância do esporte para o nosso corpo, para a nossa mente. Não precisa ser um esporte assim competitivo, mas o simples fato de você estar movimentando o corpo, praticando alguma coisa, como você falou, vôlei, basquete, natação, bem melhor do que ficar sentado em casa ou recluso sem fazer nada para não cair naquele estado de depressão e outras coisas que vem aí. A importância do esporte na vida da gente. As considerações finais, Sônia. O esporte é tudo na vida da gente, né? Ele nos ajuda a mente, o corpo, os músculos, né? Que são um pouco difíceis, né? Mas o esporte é tudo na minha vida, na vida de todos, né? Pratique esporte, que é muito bom. Viviane. Bom, sou suspeita, né? Na verdade, eu acho que o esporte, ele principalmente não precisa ser de alto rendimento, porque alto rendimento nem sempre
né, é tão saudável, mas a atividade física em si. Eu acho que nós, mulheres, precisamos entender também que o fato de ser mãe não nos impede de continuar fazendo atividade física, né? Porque, de certa forma, a gente termina querendo cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar de tudo. E a gente, às vezes, esquece de cuidar de nós mesmos, né? Então, eu acho que é importante esse olhar entendendo que o esporte pode fazer isso, né? Pode fazer com que a gente se interaja com outras pessoas, né? Que a gente melhore a parte da saúde, né? Musculatura. E eu, como endocrinologista, mais do que nunca, né? Trabalho com doenças que a atividade física ajuda muito, né? Então, eu acho que pro Dia das Mães, né? Acho que incentivar a sua mãe, levar a sua mãe, fazer atividade física com elas, que é o mais importante. Bom, antes de encerrar, eu quero repetir o que eu já fiz vamos dizer assim, no podcast piloto que foi com o Jorgito. A gente precisa enaltecer as pessoas que praticaram esporte, que foram vencedoras, no nosso caso aqui, as mães que estão aqui, e pessoas que fizeram feitos que chamam a atenção. Elas falaram que tem ídolos, ídolas, e a gente precisa se espelhar em alguém. E os nossos ídolos, eles são muito esquecidos, e a gente precisa retomar, fazer com que essas pessoas sejam lembradas. Estava brincando aqui com Sônia, uma campeã sul-americana que mora em Itapajipe, e que de repente ela pode, quem sabe, a partir do seu rostinho aparecendo aqui, alguém chegar ali, quando ela for passando, eu vi, eu quero tirar uma foto, eu quero pedir um autógrafo, eu queria que você me contasse uma história. Vocês são contadores de história e contaram boas histórias aqui. Então é muito importante que a gente não esqueça assim das pessoas que marcaram de alguma forma. Aqui está falando do esporte, tem as pessoas que venceram, estão falando aqui com 2 vencedoras, campeãs brasileira do estado aqui, norte, nordeste, sul-americano e pan-americano que nadou, mas que são esquecidas. E a gente precisa puxar pelas federações, exercitando entrevistas como essas aqui e fazendo com que essas pessoas sejam reconhecidas, porque de repente uma história contada por vocês duas vai levantar o astral de alguém, vai servir de referência. De repente, Viviane, eu vi o olho dela brilhando, dizendo, poxa, você, Sônia, foi tudo isso? Pô, e até ela aí falou assim, olha, poxa, estou gostando. E nem lhe viu nadando. Eu também não vi nadando, mas eu ouvi a história. Porque trabalhava na Vila Olímpica, o professor Walter e Sérgio falavam muito do seu nome, e eu sabia. Estamos tendo uma oportunidade de estar aqui juntos, e eu queria que vocês divulgassem. Sônia Maria de Jesus, Viviane Moti, vou falar Viviane Moti, campeãs que servem de referência. Eu até sugeri às federações, olha, de repente convidar, que já tem federação fazendo isso, convidar atletas que brilharam, recordistas, para participar de competições, levando o nome de um troféu, Viviane Moti, Sônia Maria de Jesus, levando vocês para o ambiente do esporte, para que a gente possa continuar aplaudindo todas as duas. Feliz Dia das Mães a todos. Ficamos por aqui.